Oi, pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Caleb. Preparei essa videoaula para a gente, meio que para fazer uma revisão e tratar alguns pontos novos também sobre o conceito que a gente está estudando com a turma do segundo ano do ensino médio, que é o conceito de cultura. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar a cultura como um conceito antropológico, ou seja, nós vamos investigar, analisar a cultura de um viés científico. Vamos lá. O que eu antecipo para vocês é o seguinte: falar de cultura, estudar cultura, é consequentemente falar sobre diversidade, certo? Nós somos seres humanos, mas existem aspectos da nossa consciência individual que nos tornam seres únicos. Então, por exemplo, o brasileiro se comporta muito diferente do argentino, do chileno, do canadense, ou do chinês, ou do espanhol. Por quê? Porque nós temos culturas diferentes. Não sei se vocês se recordam que eu trabalhei isso com vocês em uma das nossas aulas presenciais, que não existe cultura, existem culturas, no plural. Então, toda vez que nós formos discutir esse conceito, tenhamos em mente que a cultura ela é plural, são culturas e não cultura, beleza? Aí, qual que é a problematização da nossa aula de hoje? Como podemos analisar a cultura a partir de uma perspectiva científica? Ou seja, eu posso ter uma opinião minha pessoal sobre o que é a cultura, que pode ser diferente da do meu vizinho, diferente dos meus estudantes, diferente da minha família. Mas o nosso intuito é analisar cientificamente a cultura. Então, repito a pergunta: como podemos analisar a cultura a partir de uma perspectiva científica? Qual será a área do conhecimento que trata a cultura de modo científico? Tcharam! É a nossa querida antropologia. Antropologia. O que significa o termo antropologia? Antropos, ser humano, homem. Quando eu falar homem, é no sentido geral, de humanidade, seres humanos. E logos é o conhecimento. Ou seja, a antropologia é a ciência que estuda o homem. Mas, professor, me surgiu uma questão aqui agora. Outras áreas do conhecimento científico também não estudam o homem? Por exemplo, a biologia não estuda o homem? A medicina não estuda o homem? A geografia não estuda o homem? Estudam, sim, os aspectos humanos. Mas a antropologia ela vai investigar a totalidade do ser humano. A antropologia vai investigar o comportamento do homem, ditado, obviamente, pela cultura. Beleza? Então, como podemos analisar cientificamente a perspectiva de cultura? Através de uma área do conhecimento chamada de antropologia. Qual que é a base do pensamento antropológico? Prestem bastante atenção, por favor. A dimensão comparativa é uma das bases do pensamento antropológico. Independente da linha de pensamento, esse parâmetro comparativo fundamenta os métodos de pesquisa da antropologia. Ou seja, nós veremos que existem várias linhas de pensamento das escolas antropológicas. Diferentes pensadores têm diferentes definições para aquilo que eles consideram cultura. Só que, independente da linha de pensamento, o que é comum a toda a antropologia é a base comparativa. É eu olhar para o outro. A partir do momento que eu investigo o outro, eu digo muito também sobre quem sou eu. Então, repetindo, a dimensão comparativa é uma das bases do pensamento antropológico. Esse método, essa maneira de comparar sociedades é o que vai delimitar, o que vai determinar o método de pesquisa da antropologia. Essa imagem que eu disponibilizei aqui agora, eu acho que, apesar da resolução ruim dela, ela ilustra muito bem a base do pensamento antropológico, justamente a questão de olhar para o outro, de não olharmos única e exclusivamente para nós,
porque entendendo o outro, eu me entendo melhor. Então nós vemos assim, tipo, um antropólogo com uma lupa enxergando, fazendo ali, por exemplo, uma pesquisa, olhando para os egípcios, olhando para os homens das cavernas, só que eles também estão olhando para o antropólogo. Então essa imagem ela ilustra bem essa ideia do método comparativo, que é dentro dessa perspectiva que a antropologia vai trabalhar. As escolas antropológicas que nós iremos estudar é a escola antropológica evolucionista, a culturalista e a estrutural funcionalista. Nessa videoaula de hoje, eu separei uma para trabalhar com vocês, até para a aula não ficar muito grande. Nós vamos trabalhar, então, a evolucionista. Certo? Então, pensem, antes de eu dar início aqui à escola antropológica evolucionista, vamos pensar o seguinte. Quando eu digo escolas antropológicas, eu não estou falando assim, justamente de espaços físicos relacionados à escola, como nós conhecemos. Quando eu digo escolas antropológicas, é o quê? Um conjunto de pensadores que desenvolveram uma ideia dentro do pensamento antropológico. Beleza? Bom, o evolucionismo. O evolucionismo é a primeira escola antropológica que nós temos e surge na segunda metade do século XIX, certo? A segunda metade do século XIX é marcada por profundas transformações sociais, principalmente relacionadas ao progresso e relacionada à ciência. Várias potências econômicas do nosso mundo, principalmente da Europa, estavam querendo o quê? Expandir os seus territórios. Como eles estavam em um ritmo de progressão, de desenvolvimento tecnológico e científico muito grande para a época deles, tornou-se necessário a expansão territorial. E justamente a partir desse momento começam as reflexões sobre diferentes povos, certo? A escola antropológica evolucionista, ela é muito influenciada pela ciência positivista. O que é a ciência positivista? A ciência positivista é aquela metodologia científica que enxerga o progresso e o avanço da sociedade através da ciência e, obviamente, dos meios tecnológicos. E o evolucionismo também sofre influência do darwinismo social. Aquela ideia que o biólogo Charles Darwin tem de adaptação das espécies ao meio, de evolução das espécies. Eu vou discorrer essa ideia melhor com vocês durante a explicação. Eu coloquei aqui no vídeo algumas principais referências do pensamento evolucionista, sendo o Edward Taylor, o James Frazer e o Lewis Morgan, certo? Esses autores, eles são assim, tipo, as grandes referências do pensamento antropológico evolucionista, tá? Vamos lá. A partir de então o chamado darwinismo social, nasceu o desenvolvimento da ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que a colocavam em condições superiores às demais. Ou seja, essa perspectiva do darwinismo social, qual que é a ideia que trazem para a gente? A ideia de que os povos, que a humanidade, elas têm um estágio de desenvolvimento, que então as sociedades, primeiro, elas são primitivas e com o passar do tempo e com os adventos tecnológicos, elas vão se tornando civilizadas. Então a gente abre margem, a gente abre espaço para estar discutindo sociedades primitivas e sociedades civilizadas. Abro um parêntese aqui e falo para vocês que essa ideia posteriormente vai ser muito criticada pelas outras escolas antropológicas que nós iremos estudar. De acordo com o pensamento do Edward Taylor e os outros pensadores do evolucionismo, as sociedades elas se dão primeiro em um estágio de selvageria, depois em um estágio de barbárie e depois elas progridem para a civilização. Então eles vão falar que as sociedades evoluem. O que isso quer dizer? Que para esses autores, algumas sociedades são mais evoluídas e outras sociedades são menos evoluídas. E a partir desse momento na história, é a primeira vez onde
os povos, digamos assim, apesar de eu não gostar desse termo, dos povos primitivos, fazerem parte, serem incorporados na análise histórica do desenvolvimento humano. O que eu quis dizer com isso? Que é a partir desse momento que povos não europeus são colocados dentro da história, fazendo uma análise sobre o comportamento desses povos. Então, era essa a ideia que eu queria trabalhar com vocês nessa nossa videoaula. Que vocês enxergassem que a ciência que analisa a cultura cientificamente é a antropologia, e dentro da antropologia existem vários pensamentos, existem várias correntes teóricas que cada uma delas dá uma definição diferente para aquilo que é considerado cultura. Na abordagem de hoje, eu trabalhei com vocês previamente, eu vou estar disponibilizando um material escrito para complementar aqui a explicação da aula. Nós trabalhamos a escola antropológica evolucionista, que é a primeira escola antropológica que surge e que defende a ideia de que as civilizações, que as sociedades se dão dentro de povos primitivos, e conforme o tempo vai passando, esses povos vão se tornando, digamos assim, civilizados, e aí sim alcançam o seu estágio pleno. Ou seja, é uma concepção baseada nos modelos europeus, com aquilo que nós chamamos de eurocentrismo. Se você tem um comportamento diferente do homem branco europeu, logo você é primitivo. Beleza? Espero que eu tenha sido claro na abordagem aqui com vocês. Como eu disse e repito, eu vou disponibilizar um material de leitura também. A videoaula é só para ela elucidar, é só para mim esclarecer alguns pontos da nossa discussão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Brigadão. Até a próxima. Valeu? Beijos, saudades de todo mundo.